Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos alunos. Devido a essa pandemia, né, nós tivemos aí uma mudança radical no nosso dia a dia, né, na nossa vida, e por isso estamos sem nos ver já faz algum tempo, né? Então, estou morrendo de saudade do nosso contato, tá? Morrendo de saudade aí de poder interagir com vocês. Mas, com certeza, não estamos sozinhos, né? Estamos aqui fazendo aulas online, tirando dúvidas online. Então, sempre que você precisar, corra lá no AVA, mande uma mensagem, participe do fórum, assista as videoaulas com seriedade, pega seu caderno, anota direitinho tudo que você tem que anotar, os exemplos das videoaulas, bonitinho, e faça as atividades, né? A gente fica nessa tecla aí porque você só vai aprender se você fizer as atividades. Matemática você precisa praticar. Tudo bem? Bom, como você já deve ter visto o vídeo da tia Rúbia, né? O primeiro vídeo falava de equações do segundo grau. Então, a equação de segundo grau, ela é uma igualdade em que nós temos uma incógnita, geralmente a gente usa o x, tá? E essa incógnita, ela está elevada a 2. Então, ela tem grau 2. Então, isso é uma equação de segundo grau. Para resolver as equações do segundo grau, primeiro você passou também pelo vídeo da tia Alciane. Tia Alciane falou sobre a resolução das equações incompletas de segundo grau. Então você tem alguns tipos aí, né? Quando falta o coeficiente b, que é aquele que acompanha o x, você tem uma forma de resolver. Quando falta o coeficiente c, né, que é aquele que é o termo independente, que não está com a incógnita, né? Você tem uma outra forma de resolver, certo? Então você viu bonitinho lá o vídeo, fez exercícios daquilo. Ótimo. Agora, no nosso vídeo, nós vamos ver como resolver equações do segundo grau completas. Então você vai ter coeficiente A, vai ter coeficiente B, vai ter coeficiente C, certo? E para resolver essa equação de segundo grau, a gente tem uma fórmula que no Brasil é conhecido nacionalmente pela fórmula de Bhaskara, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar, algum parente, algum primo seu, sua mãe, seu pai falar sobre fórmula de Bhaskara, é bem famoso, né? Então, a fórmula de Bhaskara, ela é conhecida aqui no Brasil, né? A gente chama por esse nome, mas não foi o Bhaskara que inventou a fórmula, tá? No mundo inteiro é chamado de fórmula geral da resolução da equação de segundo grau, ou seja, você consegue resolver qualquer equação de segundo grau com essa fórmula. Por que que não foi o Bhaskara que descobriu e levou o nome, né? Porque essa ideia de resolver equações do segundo grau, existem registros históricos de 4.000 anos atrás, né? Então, antes de Cristo, babilônicos e gregos já sabiam resolver esse tipo de equação. Tudo bem? Só que lá naquela época não se usava uma fórmula, né? Usava-se regras, era tudo muito dito em textos, tudo bem? E o Bhaskara, a grosso modo, né, resumindo um pouco da história da matemática, o Bhaskara ele meio que difundiu isso aí para a comunidade acadêmica, né, como um todo. Então, o Bhaskara é do, do ano de 1114, né, por aí. Então, começou-se a usar muito tempo depois, né, uma fórmula que sistematizasse toda a forma de resolver as equações. Certo? Então, pega seu caderno, pega seu material e vamos anotar aí os exemplos bonitinho para depois a gente seguir para os exercícios. Belezinha? Aguardo vocês. Então vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aula aí de hoje.
Nós, então, vamos falar de resolução das equações do segundo grau completas. Com o que a gente vai aprender hoje, com a famosa fórmula de Bhaskara, nós vamos conseguir resolver qualquer equação do segundo grau. Certinho? Então, veja bem. Recapitulando aí o que é uma equação de segundo grau, novamente, nós sabemos que a equação de segundo grau é uma igualdade que assume essa forma aqui, ó. Você tem um ax quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Tem uma incógnita e essa incógnita está sendo elevada a 2. Ela é quadrada, certo? Grau 2. Por isso que a gente chama de equação do segundo grau. Onde o x é incógnita, mas a gente pode usar outras letras, tá? A, B e C são números reais, com A diferente de zero. O A, que é esse camarada aqui, ele não pode ser zero, porque se você colocar zero para o A, 0 vezes o x quadrado aqui vai dar zero. Então, vai sumir a parte quadrada da equação e ela vai deixar de ser quadrada, né? Vai virar uma equação de primeiro grau normal que a gente já estudou nos anos anteriores. Então, o A não pode ser zero. Se ele for zero, vai deixar de ser quadrado. A nossa intenção não é essa. O A é coeficiente do x quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. Tudo bem? Beleza. Isso aí é para a gente recapitular a equação do segundo grau. A equação do segundo grau é completa quando você tem A, B e C. Certo? Então, a equação do segundo grau pode ser resolvida por fórmula de Bhaskara quando ela é completa, né? Quando ela é completa, você só resolve com a fórmula de Bhaskara ou usando fatoração de trinômio, que é um conteúdo que a gente viu ano passado. Depois a gente pode fazer uns exemplos disso. Então, ó, tá aí o Bhaskara, ó, esse camarada aqui é o Bhaskara, matemático, astrônomo, cientista, músico, tudo que você imaginar aí, esse cara era. E ele foi o responsável por difundir aí essa sistematização da resolução da equação de segundo grau, né? A gente chama hoje de fórmula. Viveu aí entre 1114 até 1185, beleza? O Bhaskara, ele fala assim, ó, que você precisa calcular um delta, o delta que é esse triangulinho aqui, a gente chama de delta, e o delta, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, mas da onde saiu isso, professora? Isso aí, essa fórmulazinha aí, a gente consegue chegar até ela, tudo bem? Mas aqui a gente vai já usar ela pronta. Então, o delta, que a gente chama como discriminante, né? Quando eu falo discriminante, eu estou querendo achar o valor de delta, tudo bem? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b é o coeficiente de x, o a é o coeficiente de x quadrado e o c é o termo independente que a gente já viu aí quando começamos a estudar a equação do segundo grau. Beleza? A partir do delta, a gente encontra o x, que a gente chama de raízes. As raízes que satisfazem a equação do segundo grau. Certo? O x você pode encontrar como sendo menos o b, mais ou menos a raiz do delta, o valor que você achou de delta, você vai tirar a raiz dele, dividido por 2 vezes a. Ah, professora, o que é esse mais ou menos que tem aí? Esse símbolozinho aqui, né? Esse símbolozinho aqui vai te indicar que você precisa ter duas raízes na sua equação de segundo grau. Você vai ter um x1 e você vai ter um x2. Como assim, professora? O x1 você resolve
achando menos b mais a raiz do delta sobre 2a. E o x2 é o menos b menos a raiz do delta sobre 2a. Entendeu? O mais ou menos aqui você quebra em x1 e x2. Um com mais e o outro com menos. Porque como a equação é do segundo grau, você tem duas raízes que satisfazem a equação. O que são raízes mesmo? São aqueles números que quando eu substituo na minha incógnita, no meu x aí no caso, né? Eu vou ter aí uma igualdade a zero, né? Vou ter igual a zero. Então, você vai achar, ó, a diferença entre o x1 e o x2 é o mais e o menos, tá vendo? Então, você vai achar na solução um x1 e um x2, dois valores, certo? Nós vamos fazer exemplos agora para você ver aí o que acontece nessa solução. Então, olha só. Primeiro exemplo que a gente vai ter aí, na prática aí, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Beleza. Nós sabemos quem são os coeficientes dessa equação do segundo grau. A gente tem aí que o a é o 1, né, mais 1, que é quem acompanha o x quadrado. O b é o mais 3, que é quem acompanha o x. E o c é o menos 10. Beleza? Então, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver essa equação aí, para eu descobrir quem são as raízes. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Quem é o delta, então? b ao quadrado é o 3. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 10. Atenção aí para a regra de sinais, ó. Menos 4 vezes menos 10 dá mais 40. 3 ao quadrado, 9. Então, ó, 9 mais 40, eu vou ter aí 49. Beleza? Resolve aqui, ó, potência, depois resolve aqui multiplicação para depois juntar esses dois membros aí, ó. 49 é o meu delta, o meu discriminante. Beleza, acabei a conta? Não, eu vou achar o x. O meu x, eu acho ele como menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2a. Beleza. Vou substituir, ó, o meu b é mais 3 e o meu delta é 49. E o meu a é 1, mais 1, né? Cuidado aí com a regra de sinais, ó. Menos b menos o mais 3 vai virar menos 3. E a raiz de 49, a gente sabe que vale 7. E 2 vezes 1 é 2. Daqui, o que vai acontecer? Daqui eu vou ter duas respostas. Eu vou ter o x1, que eu vou achar ele fazendo menos 3 mais 7 dividido por 2. Ou seja, o meu x1 vale 2, certo? Menos 3 mais 7 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. Beleza. Essa é uma raiz. E a minha outra raiz, que vai ser o meu x2, o meu x2 vai ser menos 3 menos 7 dividido por 2. Menos 3 menos 7 dá menos 10, dividido por 2 dá menos 5. Então, o meu x1 é 2 e o meu x2 é menos 5. Então, a minha solução da minha equação é menos 5 e 2. Certo? Então, menos 5 primeiro, né? Ordem crescente, e depois o 2. O que quer dizer o menos 5 e o 2? Quer dizer que se eu pegar esse menos 5 e colocar aqui no x, fazer menos 5 ao quadrado mais 3 vezes menos 5 menos 10, isso realmente vai dar zero. E se eu trocar por 2, também vai dar zero. 2 ao quadrado
mais 3 vezes 2 menos 10 vai ser igual a zero. E não existe nenhum outro número no conjunto dos números reais que, se eu colocar no lugar desse x, vai dar essa igualdade, vai ser igual a zero. Então, para essa equação, só dá zero se eu usar o x valendo menos 5 ou 2. Ok? Esse é um exemplo. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 eu estou dando aí, ó, menos x ao quadrado mais 14x menos 49 igual a zero. Beleza. Quem é o meu a, o meu b e o meu c? O meu a é o menos 1, que acompanha o x quadrado. O meu b é o 14, que acompanha o x. E o c é o menos 49, que está ali sozinho, sem incógnita, certo? Cuidado com os sinais têm que estar junto aí com os coeficientes. Então, vamos calcular o delta primeiro. b ao quadrado menos 4ac. Então, meu b é 14, 14 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é menos 49. Então, 14 ao quadrado é 196, e 4 vezes 1 vezes 49 é 196, e regrinha de sinal, ó, menos com menos fica mais. Mais com menos fica menos. Então, eu vou ter 196 menos 196. Isso dá zero. Ah, professora, delta deu zero. Então, não vai dar para fazer nada. Não, dá para fazer sim. A gente vai continuar a conta. Olha o que acontece. Quem é meu x, então? Porque delta, para mim, não é resposta. Delta vai me ajudar a calcular o restante da resposta. O meu x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, o meu x, ó, é menos o 14, que é o b, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Regrinha de sinal, ó, menos o mais 14, vai ficar, ó, menos 14, mais ou menos, raiz de 0, 0, sobre menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, você vai perceber o seguinte, que você vai ter um x1, que é o menos 14 mais 0 dividido por menos 2, que vai dar mais 7. E você vai ter o x2, que é menos 14 menos 0, dividido por menos 2, que também vai dar mais 7. Né? Porque você somar 0 ou subtrair 0 não vai mudar em nada a conta. Isso quer dizer que, quando o seu delta dá 0, como somar e subtrair a raiz de 0 não interfere na conta, o seu x1 e o seu x2 vão ser iguais. Você tem duas raízes, só que as duas raízes são iguais. Então, a sua solução aqui é só o 7. Certo? Ah, professora, mas você não falou que tinha que ter duas raízes? Sim, são duas raízes, só que as duas são iguais. Certo? Então, delta valendo 0, as duas raízes são iguais. Você vai ter o mesmo valor. 7, nesse caso aqui que a gente está fazendo. Beleza? Compreendeu? Tranquilo? Então, um outro exemplo aqui, que é uma outra situação que a gente pode viver. Ó, x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Esse é o meu terceiro exemplo. Quem são os coeficientes dessa equação aí? O meu a é 1 positivo, o meu b é menos 2 e o meu c vale 5. Beleza. Então, se eu fizer o meu delta, né? Se eu fizer o meu delta, eu vou ter aí b ao quadrado menos 4ac. O b é o menos 2, então fica menos 2 ao quadrado, ou parênteses para você não esquecer de trocar o sinal. Menos 4 vezes o a, que é mais 1, vezes o c, que é mais 5.
Menos 2 ao quadrado vale 4. E 4 vezes 1 fica menos 4, vezes 5 dá 20. Regrinha de sinal, ó. Menos com mais fica menos, e menos com mais continua menos. Então, eu estou tendo aí que 4 menos 20 dá menos 16. E aí a gente tem um pequeno detalhe aqui que tem que ser reforçado. Como na fórmula de Bhaskara a gente precisa tirar a raiz do delta, o que vai acontecer aí nesse exemplo? Raiz de menos 16, né? Raiz de um número negativo, raiz quadrada de um número negativo, a gente já viu no início do ano, que não existe nos números reais. Então, a gente não pode terminar esse cálculo porque a gente vai cair aí numa raiz quadrada de um número negativo, que a gente sabe que não existe dentro dos números reais. Então, quando o seu delta é um valor negativo, igual a esse exemplo aí, a sua solução é vazia. A equação não possui solução nos números reais. Então, a gente coloca que a solução é vazia. Não tem x1 e não tem x2. Certo? Belezinha? Então, por isso você tem que tomar muito cuidado aqui com os sinais para que você não erre a resposta, né? Para que você não erre principalmente o delta. Beleza? Ó, esse sinal aí que eu tô usando é vazio, tá? Que a setinha apontou aí. Bolinha com cortadinho. Então, a solução é vazia. Então, vamos resumir aí a nossa aula de hoje. Nós falamos da fórmula de Bhaskara. Delta é igual b ao quadrado menos 4ac. Delta a gente chama de discriminante também, né? E as minhas raízes, né, os valores que eu estou procurando para x, podem ser obtidos por menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Certo? E aí a gente viu 3 exemplos com 3 situações diferentes que podem ocorrer, que é o seguinte: se o delta é um valor positivo, que é igual ao primeiro exemplo que a gente fez, né, se ele é maior que zero, valor positivo, nós vamos ter duas raízes. Você vai ter um x1 e vai ter um x2, e os dois valores são diferentes um do outro. Certo? Se o seu delta é igual a zero, que é o nosso segundo exemplo aí da aula, você vai ter que o x1 e o x2 são os mesmos, eles vão ser iguais. Então, a sua solução é apenas um valor, porque as duas raízes são iguais. Tudo bem? E se o seu delta, que é o nosso terceiro exemplo aí, for menor do que zero, se o seu delta for negativo, nós não temos raízes reais, ou seja, a solução é vazia. Não vai existir nenhum x que colocado lá na equação faça a equação dar zero, certo? Então é isso, galera. A nossa aulinha de hoje, entender a fórmula e empregar a fórmula. 3 situações distintas podem ocorrer e a gente pode se basear nessas 3 situações olhando para o discriminante, olhando para o delta. Tudo bem? Qualquer dúvida? Estamos aí para responder. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Nós da equipe de matemática estamos aí buscando melhorar cada vez mais esse ensino remoto, né? A gente tem buscado aí várias formas de conseguir deixar o aprendizado mais palpável para vocês e de maneira mais clara possível, para quando a gente voltar poder aí tomar nossos estudos sem nenhum prejuízo, né? Não deixe também de fazer a sua parte, de estudar, e qualquer dúvida estamos todos aqui à disposição. Eu, a professora Ruby e a professora Alciane estamos disponíveis aí
para tirar qualquer dúvida. E sugestões também nós estamos aceitando. Tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.